Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, meu amigo torcedor do Clube do Remo, para você também torcedor de outros clubes. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no LA Esportes para a gente comentar sobre o Clube do Remo e sobre o futebol paraense em geral. O Remo que baixou os preços dos ingressos, hein? Pelo menos de uma parte das arquibancadas, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso depois. E a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, que em termos de acesso ficou meio complicada para o Remo. Daqui a pouco a gente vai falar também um pouco sobre isso. Mas antes eu peço para você, meu amigo, se inscreva aqui no LA Esportes, ative o sininho para receber essas notificações. Quando chegarmos aí a 6 mil inscritos, já estamos batendo a marca de 4 mil, vamos sortear uma camisa da Volt para vocês. Então se inscrevam aí, dê essa moral para a gente crescer o LA Esportes tanto quanto o Legado Unino é grande também. Então, sem mais delongas, meus amigos, solta a vinheta. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. O leão está faminto, ele pode te pegar. O leão está faminto, ele pode te pegar. Bem, meus amigos, né? Vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, que é a tabela, né, de acesso ali, para quem está brigando de acesso, pelo menos pro Clube do Remo, ficou meio complicado. Vou explicar para vocês por quê. Bom, dos times que estão à frente do Remo, os únicos que não venceram na rodada foi Guarani e Goiás. E desses times, o único que foi derrotado foi o Goiás, isso no confronto, assim que eu poderia dizer, direto com o Vasco. O Goiás, com isso, saiu da zona de classificação para a Série A de 2022. Quem entrou foi o Avaí, né? O CRB subiu uma posição. Todos os outros clubes, tirando esses dois que eu citei, venceram na rodada, né? O Coritiba, a gente não conta com o Coritiba, porque o Coritiba, acho que dificilmente, é quase impossível do Remo alcançar o Coritiba na tabela. Até porque o Coritiba está a 4 vitórias do acesso, né? Pelo que eu já vi aí os matemáticos falarem, o Coritiba está a 4 vitórias do acesso. Mas se o Remo pensa em acesso, hoje só tem uma saída: vencer o Sampaio Corrêa. O Remo não tem outra alternativa. Se o Remo empatar o jogo ou perder, praticamente dá adeus a briga para a Série A 2022. Pelo menos a briga, né, para a Série A 2022. Tem algumas pessoas que comentaram ontem nos vídeos do Legado: ah, Wendy, mas mesmo que perca, nós ainda temos chance, o Remo pode vencer 4 partidas seguidas. Você acha mesmo? Você já viu a tabela do Remo? Não é uma tabela, assim, que eu posso dizer fácil, mas todas as equipes que o Remo vai enfrentar agora estão brigando por alguma coisa. Por exemplo, o Remo vai enfrentar o Coritiba em casa, que briga pelo título e pelo acesso, né? O Coritiba quer, quanto antes, garantir sua vaga na Série A. Depois vai enfrentar o Vila Nova fora de casa, cara. Fora de casa, que briga para não cair. Depois enfrenta o Brusque, que briga para não cair. Depois enfrenta a Ponte Preta, que briga para não cair. Depois enfrenta o Cruzeiro, que briga para não cair. O Remo não pega nenhum time mais mediano, assim como o Sampaio, como o próprio Náutico, medianos assim de tabela. O Remo vai pegar todos os times que estão brigando por alguma coisa. Então a gente precisa ter a mentalidade disso. Quem dera que o Remo vencesse 4 partidas seguidas, 5, 6. É o sonho de todo torcedor remista. Porém, nós sabemos que a missão é muito difícil, de brigar por um acesso ali, de chegar ao G4. É muito difícil essa missão. Não é uma missão fácil. O Remo sabe disso. O Remo começou muito mal o Campeonato Brasileiro da Série B. Não teve planejamento. Não adianta a diretoria dizer que houve planejamento, porque não houve. Não existiu planejamento em contratar um Raimar, por exemplo. Graças a Deus o moleque deu certo na esquerda. Não existiu planejamento em contratar às pressas ali um meio campo, um atacante. Não existiu. Inclusive o Neto Pessoa não era o atacante que o Remo queria. Pelo menos pelo que eu estou vendo. Não era o atacante que o Remo. O Remo queria o Quirino. O Remo queria outros atacantes que não vieram. Justamente porque o clube não teve aspirações no campeonato. E isso prejudicou muito contratações também. O que a gente não quer que se repita no ano que vem. Se a diretoria do Clube do Remo pretende mesmo ano que vem montar um time para pelo menos brigar por um acesso, precisa começar desde o início. Desde o início de 2022. Já montando uma base ali para o Campeonato Paraense. Para que essa equipe ela já demonstre um interesse no Campeonato Paraense. Já demonstre um futebol no Campeonato Paraense. Para que depois o Remo vá garimpando, fique com os melhores do Campeonato Paraense, que se destacaram no Campeonato Paraense, e vá na Série B só a parar estas ali. Só lapidar o time, só contratar jogadores para que venham para ser titulares, para brigar por titularidade. É isso que o Remo tem que fazer. Se o Remo tivesse feito um planejamento esse ano, eu duvido muito que o Remo não estaria ali em quinto, não estaria em sexto, porque o time tem boas peças, o time tem um bom treinador. O problema do Remo sempre não foi isso. O problema do Remo foi falta de planejamento. Isso não aconteceu. Pessoal, né, a rodada da Série B ela já praticamente já aconteceu, né? Hoje nós teremos um jogo isolado entre Remo e Sampaio Corrêa. E se o Remo vencer, o Remo permanece
na 9ª posição, porém vai diminuir a distância para o G4 de 1 ponto. Isso é muito importante. A distância que era 8, hoje para o Avaí, que é o 4º colocado, é de 1 ponto. Só que o Remo vai ficar embolado com todos os outros clubes ali também, né? O Remo não vai ficar isolado. O Remo vai ficar a 1 ponto do CSA, se não estou enganado, 2 do Vasco, se não me engano, 3 do Guarani, e aí vai indo. Né? Quem sabe o Remo não consegue nas 2 próximas rodadas, vencendo a partida, encostar bem mais nesses times. Bom, vamos falar agora sobre os ingressos, né? Que o Remo baixou pelo menos uma parte das arquibancadas dos ingressos. E isso é muito importante, né? Até para atrair um pouco mais o torcedor. De acordo com o que for acontecendo, for liberando o limite de público para essa Série B, né, e para o restante dos campeonatos, o Remo vai baixando o preço dos ingressos. Nós sabemos que para abrir um estádio não é barato e o clube vai se desdobrando o máximo possível para que atenda a demanda do seu torcedor. O Remo, pessoal, diminuiu aí a R$20 o preço dos ingressos ali do setor da Almirante Barroso, da arquibancada ali da Almirante Barroso. Os ingressos que custavam R$140 agora custam R$120. E a meia entrada R$60. Já, né, o setor da Rua 25, ali de Novembro, continua custando R$140 e a meia entrada a 70%. Lembrando que os sócios torcedores do Clube do Remo têm direito a 50% dos ingressos. Então isso é muito importante aí. Para você que quer estar afim, assim como eu, estou muito afim de assistir Remo em Curitiba. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar aí. Assim como eu estou afim de ir lá assistir segunda-feira esse jogão entre Remo e Curitiba, já corre, já começa a comprar seus ingressos, já esgote seus ingressos. Vamos ajudar o nosso leão aí a ficar forte, a conseguir quitar seus vencimentos no final do mês, para que a gente não encerre uma Série B numa situação tão difícil como a gente iniciou. Né? A gente iniciou a Série B ali na lanterna, figuramos algumas rodadas na lanterna. Nós sabíamos que o nosso time não era tão ruim assim, é um time limitado, na minha opinião, continua sendo um time limitado, porém o Remo mostrou a sua força, né? E o Conceição mostrou também que é um bom técnico, é um bom treinador, um bom estrategista também. Agora basta a nossa diretoria também aprender com os erros, é o que a gente espera também. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço você, tá? Já se inscreve aqui, compartilha nossos vídeos também. Muito obrigado por compartilhar aqui e aparecer no canal sempre. Dá essa moral pra gente também. Então é isso, até a próxima, meus amigos. Fui e valeu!